Boa noite, bem-vindo ao programa Referências. Este é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV. O convidado desta semana é professor catedrático de Fisiologia na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, responsável pelo Laboratório de Fisiologia da Faculdade de Desporto, docente nos cursos de pós-graduação em Medicina Desportiva e de Geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ligado há cerca de 25 anos ao treino de atletas de alto rendimento de diversas modalidades: futebol, handball, ténis, natação, entre outros. Mais recentemente tem vindo a desenvolver investigação e programas de intervenção na área do exercício em pessoas portadoras de diferentes tipos de patologia, com especial interesse na doença oncológica e na obesidade. Ele é autor de 5 livros e tem publicados como autor e coautor mais de 60 artigos em revistas científicas internacionais. Ele é o professor Dr. José Soares. Boa noite, Sr. Professor Dr. José Soares. Bem-aja pela presença no programa Referências. Muito obrigado, agradeço. Sr. Professor, o que é dor de burro? Isso é um dos mistérios, enfim, que parece haver muitas razões. Há, enfim, algumas ideias que estão eventualmente ligadas a uma disfunção do ponto de vista respiratório relativamente ao diafragma. Outras pessoas referem a alguma falta de fluxo sanguíneo na zona do fígado. Enfim, é na zona visceral, muitas vezes até com uma localização um pouco diferenciada, mas eu acho que há uma ou duas coisas que as pessoas podem fazer. Uma delas é prolongarem um bocadinho a expiração. Por exemplo, dar 2 passos inspirando e 3 passos expirando. E às vezes há pessoas que também referem que correr um bocadinho ou andar um bocadinho mais a passo e levando um pouco os braços, que liberta um pouco essa tensão no diafragma e acaba por ajudar. Mas a razão, enfim, objetiva, eu acho que ninguém a sabe. Portanto, correr 5 km em 20 minutos e estamos prontos para uns Jogos Olímpicos. De facto, hoje nós assistimos a um boom enorme desta questão da corrida, ainda para mais ajudada com estes gadgets em que as pessoas já sempre sabem quanto é que percorrem cada quilómetro, quanto é que tem que melhorar, quanto é que tem que fazer para fazerem uma meia maratona ou maratona. Isto passou a ser uma febre, mas neste caso uma febre boa, porque na realidade é um hábito de vida saudável, mas que na realidade acaba por ocupar muitas pessoas no seu dia-a-dia e é uma boa ocupação. O exercício físico em idade pediatra é importante? Eu acho que sim. Aliás, porque nós aquilo que estamos a sentir é que de facto os níveis de crianças com excesso de peso e obesidade têm vindo a aumentar, ainda que o último relatório demonstre uma pequena estabilização. E presumo que nós, com este esforço que se tem feito, inclusivamente da informação alimentar, a melhoria da alimentação nas cantinas das escolas, houve de facto um incremento significativo, ainda que não se esteja a conseguir controlar, que muitas vezes junto às escolas acaba por haver alternativas a essa comida saudável e os miúdos acabam por recorrer, mas eu cada vez mais acho, até por uma razão, sabe? Eu acho que não há plano B. Os miúdos hoje não têm plano B para contrariar uma coisa que vai ser impossível contrariar, que é estes hábitos sedentários provocados pelos gadgets eletrónicos e que na realidade só podem ser contrariados fazendo exercício, sendo que o exercício obviamente tem que se tornar numa coisa agradável e não numa coisa enfadonha, sou pena deles não fazerem absolutamente nada. Portanto, eu acho que é qualquer coisa que vai ter que ser necessário, não temos outra solução, até porque os estudos mais recentes mostram claramente que a morte precoce está muito mais relacionada com o tempo de sedentarismo do que com o tempo de exercício. Pois claro. A questão então da obesidade infantil exige inerentemente uma mudança de comportamentos? Eu penso que sim, porque nós percebemos... Agora, repara, não basta só dizer, porque o que acontece é que há aqui um desequilíbrio de forças, ou seja, fazer uma coisa que na maior parte das vezes custa um pouco, fazer exercício, que muitas vezes obriga a uma mobilização da motivação muito grande. Em oposição a qualquer coisa em que eu estou sentado, muitas vezes a comer chocolates ou comer bolos e a fazer uma coisa que é muito estimulante para os miúdos, como são os jogos eletrónicos, etc., claro que isso fica a perder. E, portanto, eu estou convencido que uma das estratégias é, de facto, nós tentarmos embrulhar isto de uma forma que seja mais atrativa. Sou pena de perdermos sistematicamente.
Agora, a sociedade vai pagar um preço por isto. Aliás, a Organização Mundial de Saúde refere, inclusivamente, que esta geração de 5, 6 anos provavelmente vai morrer mais cedo que os pais. Isto significa que há um atraso civilizacional que nunca se viu na história da humanidade, que é um encurtamento da esperança de vida. Pois claro. E educação física nas escolas? Olha, aquilo que nós temos vindo a perceber nos últimos anos é que houve um desinvestimento na educação física. Eu acho isto de uma gravidade enorme. Não tanto pelo efeito da educação física na saúde nas escolas, ou seja, a quantidade de facto de exercício que os miúdos fazem, mesmo que isto passasse para 3 ou 4 horas, continua a ser muito reduzido. Agora, o problema é que ao desinvestir, ao desvalorizar, ao não contar a nota da educação física para a entrada na universidade, passa uma mensagem de que a educação física é uma atividade menor. E eu não acho que seja. Portanto, as pessoas, particularmente as pessoas com responsabilidades no país, até estou-me a referir até muitas vezes às associações de pais, que por um lado queixam-se da obesidade, queixam-se de algumas doenças inerentes ao sedentarismo e depois desvalorizam a educação física. Portanto, se desvalorizam, depois não se queixem, porque esta é a mensagem de facto. Se desvalorizam, depois não se queixem, porque não há outro caminho. Se me explicarem como é que é possível melhorar a funcionalidade orgânica sem fazer exercício, pronto, nessa altura eu tenho que reconhecer que estou errado. Como ainda não me conseguiram reconhecer, eu acho que quem está errado não sou eu. Professor, como é que lhe surge esta paixão pelo desporto e pela fisiologia? Olha, eu sempre fiz desporto desde muito pequeno. Numa primeira fase também não gostava. O meu pai, nesse aspecto, teve um papel importante, porque quase que me obrigou. Porque isso é um bocadinho assim, como dizia a propósito de algumas bebidas, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E, de facto, quem pratica exercício, seja exercício de corrida, seja um desporto organizado, o que seja, sabe perfeitamente que os primeiros momentos não são agradáveis. É necessário passar uma determinada fase para as pessoas começarem a ter algum prazer. E, portanto, há aqui uma parte de incentivo e de motivação que é preciso que os pais tenham. Chamar a atenção, está bem, isto na primeira fase pode não ser muito agradável, mas depois vai ser interessante, vais ter com amigos. E, portanto, a minha vida enquanto desportista foi extremamente rica. Deixou algumas mazelas, aquilo que o meu avô chamava uns relógios, mas na realidade não a trocaria por nada. E por isso, se calhar, por eu perceber que eu nunca fui uma pessoa muito dotada do ponto de vista técnico, acho que fui um jogador razoável, nunca fui um jogador de eleição, mas mesmo aquilo que eu fiz foi muito à custa de uma componente física grande. Eu jogava handball e, portanto, aliás, era um bocadinho conhecido por isso, por ser um jogador extremamente combativo, com uma capacidade física muito grande, e, portanto, se calhar por isso vem daí o meu gosto, por perceber o que é que eu teria que fazer para melhorar a minha componente física, compensar um bocadinho a minha dificuldade do ponto de vista mais técnico e até limitado pela altura. Para além desta paixão que tem pelo desporto, gosta bastante também de tripas à moda do Porto. Sim, eu sou um tripeiro, eu sou uma pessoa com muito... Eu tenho um orgulho muito grande em ser do Porto, de ser do Norte, portanto tenho todo o gosto em estar aqui com este canal. Tenho um orgulho muito grande. E as tripas, eu gosto das tripas pelas duas coisas. Gosto pelo sabor, mas gosto também pelo simbolismo. E as tripas têm, de facto, um simbolismo à sua volta que eu valorizo. Quer dizer, e que aprendi a gostar e cada vez gosto mais. E me parece, para além de que, do ponto de vista nutricional, é um prato excelente. Contrariamente ao que as pessoas pensam, é um prato excelente. É um prato com bons hidratos de carbono, com uma boa quantidade de proteína e com muito pouca gordura, o que é, de facto, um prato magnífico, mesmo do ponto de vista nutricional. O seu professor recomenda praticar desporto no ginásio ou portanto, ao ar livre? Olha, eu faço as duas coisas. Há algumas coisas que eu percebo que o ar livre não responde, ou seja, eu preciso de melhorar a minha atividade muscular, preciso treinar algumas coisas que na realidade o ar livre não me resolve. Depois, infelizmente, vamos entrar agora numa fase da vida, do ano, em que o tempo não é o mais favorável e, portanto, o ginásio acaba por resolver. E o ginásio, para muitas pessoas, é também a única solução, porque muitas das pessoas precisam de acompanhamento e o ginásio, de facto, é um sítio ideal para isso. Exatamente. Sorrir é, portanto, um meio de promoção de saúde? Aliás, há estudos até muito engraçados. Eu não estou a falar daqueles estudos da promoção da felicidade, etc., mas eu lembro de ter lido um artigo ainda há muito pouco tempo, em que o rir estimula a sobreexpressão de genes que estão ligados à imunidade, ou seja, aquilo que as pessoas mais antigas diziam, que riso faz bem à saúde, faz mesmo, o riso, mas não é uma coisa que seja uma sensação, não, está demonstrado que do ponto de vista genético há uma sobreexpressão, portanto há uns genes que estão ligados às nossas defesas, à nossa imunidade,
que se sobreexpressam, ou seja, que aparecem com uma maior atividade e, portanto, dão-nos mais resistências, dão-nos mais imunidade. E o contrário também é verdade, a depressão é imunodepressora e, portanto, isso é verdade. Podemos, então, considerar que o exercício físico influencia as capacidades cognitivas? Sim, na realidade, cada vez há mais estudos que mostram isso. Aliás, eu há pouco tempo fiz uma conferência sobre o papel do exercício na educação física, na escola, e há cada vez mais estudos sobre isso, sobre o exercício e a capacidade cognitiva. Em primeiro lugar, é neurogénico, ou seja, hoje demonstra-se que o exercício faz aumentar as ligações neurais no cérebro. Faz aumentar, por exemplo, a dimensão e a funcionalidade do hipocampo, relacionado com a memória. Por exemplo, tem um efeito que devia ser muitíssimo aproveitado nas escolas e não é, que é diminuir as crises de hiperatividade e déficit de atenção. Miúdos que fazem exercício, miúdos com déficit de atenção ou hiperatividade e que, por exemplo, antes de fazerem uma tarefa que necessita, que exige concentração, e fazem uma corrida de 10 ou 15 minutos, o nível de concentração aumenta significativamente e o nível de hiperatividade diminui. Portanto, do ponto de vista cognitivo, e era isso até que eu estava a falar nessa conferência, é que é muito engraçado que, por exemplo, relativamente à obesidade, o que acontece é que o exercício precisa de muito maior quantidade para provocar efeito na diminuição do peso corporal. Enquanto que, do ponto de vista cognitivo, a quantidade de exercício para ter efeito do ponto de vista cognitivo é muito menor. E, portanto, até nisso, a escola fica prejudicada com isso. Aliás, neste debate que eu tive, muito interessante, havia uma diretora de uma escola, nem sequer era de educação física, era uma diretora de uma outra disciplina qualquer, que dizia, contava um caso muito engraçado. A escola teve em obras, o ginásio esteve inoperacional durante 3 ou 4 meses e os níveis, os casos de violência e de indisciplina na escola subiram significativamente e reverteram-se a partir do momento em que a escola passou a ter outra vez educação física. E, efetivamente, permite-nos ver... Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Do ponto de vista cognitivo, eu digo que, do ponto de vista cognitivo, os efeitos são mais evidentes e são mais rápidos do que até de outros efeitos orgânicos. Hábitos saudáveis são hábitos de sucesso? Eu penso que sim, cada vez mais as pessoas percebem isso, que na realidade as pessoas que fazem exercício têm logo de imediato uma coisa que é muito importante, que é uma excelente forma de gestão de stress. E o stress, na realidade, tem influência sobre a nossa capacidade de decisão. Portanto, quanto mais estressado nós estivermos, maior é a probabilidade de erro. Temos depois também uma característica muito engraçada que é as pessoas em situação de stress extremo têm uma tendência para exagerar nas consequências e, portanto, como têm tendência para exagerar nas consequências, têm uma maior probabilidade de erro, o que significa que o exercício, ao baixar e ao gerir esse nível de stress, também, de certa forma, ajuda-nos na tomada de decisão e, portanto, ajuda-nos na probabilidade de, pelo menos, termos mais sucesso. Pois claro. Quais as principais adaptações fisiológicas ao exercício que valoriza? Olha, contrariamente ao que muita gente fala, que é o chamado perfil hipoproteico, diminuição do colesterol, dos triglicerídeos, diminuição da pressão arterial, regulação da glicemia, que são aqueles efeitos mais conhecidos, eu diria que a regulação hormonal é talvez aquela que me tem ocupado mais, na minha área de investigação, porque eu percebo que a regulação hormonal, enquanto que para este tipo de alterações há medicação, que tem efeitos secundários, etc., mas há medicação. Vejam, uma pessoa que tem o colesterol alto, que é obeso, entre fazer exercício e tomar medicação, se ele não gosta de fazer exercício, muito provavelmente vai aderir muito mais rapidamente à medicação. Simplesmente na regulação hormonal não há tanta medicação que possa ajudar. Eu vou dar um exemplo muito claro. Existem 4 tipos de cancro que estão muito relacionados que diminuem o risco em pessoas ativas. Estou-me a lembrar do cancro do colo retal, próstata, mama e colo do útero. O colo retal está muito associado também à alimentação e normalmente as pessoas que fazem isso têm uma alimentação mais cuidada e, portanto, diminui o risco também por isso. Mas depois, colo do útero, mama e próstata são tipicamente 3 tipos de cancro de origem hormonal, ou, portanto, com uma incidência hormonal, onde o exercício ao regular diminui o risco. E, portanto, a regulação hormonal, para mim, parece-me um aspecto decisivo. Para além de que as mulheres, na altura da menopausa, e os homens, na altura da andropausa, têm muito poucas soluções terapêuticas para isso. Ou, pelo menos, as que existem são, apesar de tudo, discutíveis. Enquanto que o exercício não é. O exercício, acho que, indiscutivelmente, é qualquer coisa que toda a gente hoje diz que para, enfim, cuidarmos da nossa saúde, temos que fazer uma alimentação equilibrada e fazer exercício. Acho que está sempre na boca de toda a gente. Pois claro. Performance. O atleta deve ser robusto?
Sim, eu acho que o atleta deve ser robusto até por uma razão. Porque um dos fatores limitadores à performance, de uma forma geral, são as lesões. Portanto, hoje todos nós conhecemos, enfim, na nossa vida, conhecemos atletas que podiam ter atingido níveis de performance muito mais altos se não tivessem tido lesões. E a robustez é exatamente isso. A robustez de um atleta tem duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, o atleta recupera muito mais rapidamente de umas sessões de treino para as outras, portanto pode treinar mais intensamente, e por outro lado, tem uma muito maior capacidade de diminuir o risco de lesão do que um atleta que não é suficientemente robusto. Ou seja, músculos robustos, aquilo que se chama o sistema locomotor passivo robusto, é um sistema locomotor passivo que está muito mais defendido da probabilidade de vir a ter uma lesão. Portanto, a robustez dos atletas não é tanto relacionado com a performance, mas com a probabilidade de ter lesões. Exatamente. O Sr. Professor foi membro da equipa técnica como fisiologista na Seleção Nacional. Portanto, no Campeonato do Mundo Coreia-Japão. Um episódio. Possa partilhar connosco? Olha, eu acho que essa minha experiência foi uma experiência do ponto de vista profissional muito enriquecedora. Do ponto de vista desportivo não correu bem, mas foram muitas peripécias. Estou-me a lembrar uma muito interessante, que é, como fisiologista, tentar ajudar a equipa a regular o efeito, seja do stress térmico, do calor, seja da umidade e do jet lag. Portanto, que é um desafio, é um triplo desafio para quem vai para o Oriente. Temos as questões de jet lag e depois temos as questões da temperatura e da umidade. Isso, enquanto fisiologista, foi um desafio muito interessante. Não quero dizer que tenhamos conseguido resolver os problemas todos, mas foi um desafio porque nunca tinha estado numa situação tão intensa do ponto de vista do que é aquilo que o stress ambiental. E enquanto consultor, portanto, do treinador da Seleção Nacional de Futebol? Aquilo que eu fiz foi tentar ajudar, e enfim, é um bocadinho aquilo que eu vou tentando fazer, como pessoa externa às equipas técnicas, tentar ajudar a minimizar o efeito, seja da fadiga dos atletas, seja do ambiente externo, ou seja, das viagens, ou seja, áreas em que normalmente, do ponto de vista técnico, as pessoas se sentem um bocadinho menos apetrechadas e onde a fisiologia vai tendo respostas. A fisiologia tem poucas respostas para marcar golo ou não marcar golo, sofrer golo ou não sofrer golo, tem mais respostas para nos adaptarmos melhor à temperatura, à umidade, ao jet lag, ou recuperar melhor ou monitorizar o estado de treino dos atletas, e é nessa perspectiva que eu, enfim, vou dando o meu pequeno contributo. Quando preparava esta entrevista, andei a pesquisar, a estudar algumas coisas sobre o Sr. Professor. Eu li algo muito interessante, em que o Sr. Professor dizia que quando não tem nada para fazer, que inventa. É mesmo assim? Eu sou um aditivo, do conhecimento. E, portanto, eu dificilmente, aliás, tenho essa dificuldade e deveria cultivá-la, que é o dolce far niente, que é não fazer nada, é o direito à preguiça. Que uma vez, numa conversa com um psiquiatra, ele me estava a falar sobre isso e achei um tema muito interessante, porque eu tenho muita dificuldade em desligar completamente, porque a sensação que eu tenho é que quando não estou a fazer nada estou a perder algum bocado de tempo, e não é verdade, eu estou a treinar-me a não fazer isso, não fazer absolutamente nada, a estar quase em meditação, porque na realidade, agora, isso custa muito, eu reconheço que é um treino que eu estou a fazer e, portanto, invento coisas para fazer, ou uma ideia, e, por exemplo, eu acho que um dos inconvenientes para mim da corrida é exatamente isso, é que eu na corrida vou sempre a pensar no que tenho para fazer e no que vou fazendo, e, portanto, muitas vezes, olha, eu lembro-me de uma atividade que fiz durante um ano e meio, sem grande sucesso do ponto de vista da performance, que foi danças de salão, mas era uma atividade muito interessante porque tenho que estar tão concentrado que não consigo pensar em mais nada, na realidade, porque mal eu pensar em alguma coisa enganava-me de imediato, e, portanto, ou seja, eu conseguia desviar a minha atenção das minhas tarefas profissionais para outra coisa, e na realidade isso era uma atividade extremamente relaxante, porque eu reconheço que eu tenho que cultivar um pouco isto. Eu, se pensar no meu dia de ontem, no meu dia de hoje, eu ontem tive aulas até a 1h, às 2 saí para o Alentejo, fiz uma conferência de uma reunião de quadros de uma empresa às 8 da noite, estive nessa reunião até às 11 da noite, deitei-me à meia-noite, adormeci às 1 da manhã, saí de carro do Alentejo para o Porto, parei em Leiria, tive uma reunião, cheguei aqui, eram 2 horas, às 2h30 comecei a dar aulas aqui na Faculdade de Medicina e acabei às 6 horas. E agora estamos a dar esta entrevista. E, portanto, tudo isto, na realidade, eu tenho os meus dias muito ocupados. Aliás, tivemos esta dificuldade e peço muita desculpa pelas vezes que tivemos que alterar, porque, enfim, a minha agenda é assim
E ele não deveria inventar tanto, devia estar mais quieto que fazia melhor. Como prefere passar os tempos livres? Bom, a minha atividade principal é praia. Sim. Aquilo que eu mais gosto é praia. Na realidade é onde eu consigo relaxar mais. Gosto muito de ver filmes. Filmes que não me obriguem a pensar muito, com toda a sinceridade. Outro dia, numa entrevista da Universidade de Porto, perguntaram-me um filme que eu gostasse muito, Patas Cantigas, mas a versão antiga. Eu não tenho nada contra esta, mas gosto da versão antiga. Já vi, não vi este filme todo, mas já vi umas partes e gosto sinceramente bem mais da versão antiga, porque é um filme que me relaxa imenso, da mesma forma que me lembra da desenhada. É qualquer coisa que me faça, porque se eu pego em qualquer coisa que por alguma razão tem ligação com o meu trabalho, pronto, já não me consigo relaxar e, portanto, eu gosto de passar, e gosto muito de jantar fora, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou jantar com a minha filha, com a minha mulher e com... gosto muito de jantar, gosto muito de estar com os amigos, gosto muito de me rir, é aquilo que talvez que eu mais gosto de fazer na vida, mas, digamos, aquilo que é idílico para mim é praia. Ou seja, eu não consigo imaginar passar-me a minha vida sem fazer praia, sem fazer férias de praia. Por exemplo, as pessoas desafiam muito para ir para a neve. Eu nunca fui, porque só de pensar que enquanto estou na neve estou a perder tempo de praia, vou para a praia. Muito bem, há pouco já referenciou a questão das danças de salão, portanto sei que gosta de dançar. Mas não é que eu gosto muito de dançar, eu experimentei, porque vamos ver, eu gosto de dançar, mas de uma forma um bocadinho anárquica, da maneira que eu sei. Sim. Fui para as danças de salão porque foi um desafio engraçado e notei isso. Notei que é uma atividade. Eu penso que o golfe é a mesma coisa. Eu nunca experimentei golfe, mas penso que o golfe é a mesma coisa. Naquela fase de atacada, a concentração tem que ser total. E quando de facto uma pessoa está a pensar nisso, não está a pensar noutra coisa. Porque o problema da corrida, da natação é exatamente esse. É que eu muitas vezes estou a correr e estou a pensar, muitas vezes, aliás, nem devia dizer isto, que é uma estupidez, mas levo headphones e telefone enquanto estou a correr. E isso é horrível. Músico preferido? Músico preferido, eu diria que era Stevie Wonder. Gosto muito do Stevie Wonder, ainda para mais porque... tenho mais. Sim, gosto de um músico italiano que se chama Pino Daniel. Gosto de Paul McCartney também. Eu gosto muito e depois, gosto muito de músicos brasileiros. Gosto muito de música brasileira, sou um fã de música brasileira, mas vou-lhe dizer, gosto de música brasileira da mais erudita àquilo que hoje se designa por a mais popular ou então a mais pimba. Sim. Eu sou muito eclético nisso. Aliás, olha, vou contar uma coisa engraçada. Eu ontem estava para fazer uma conferência, foi uma conferência de muita responsabilidade para mim, e notei, contrariamente àquilo que é habitual, porque eu gosto imenso de falar, não me dá stress absolutamente nenhum, e estava um bocadinho nervoso. Eu notei que estava um bocadinho nervoso e, por exemplo, pus headphones e pus-me a ouvir Roberto Carlos. Portanto, eu não tenho preconceito absolutamente nenhum. Aliás, vou-lhe dizer, eu cada vez me sinto uma pessoa mais popular. Cada vez gosto mais das pessoas assim, cada vez gosto mais das coisas populares, cada vez gosto mais de tripas, cada vez gosto mais de tascas, cada vez gosto mais de praias com gente e cada vez sou menos elitista. Muito bom. Da formação ao rendimento, como tornar o treino mais eficaz? Eu acho que o treino é a vida, ou seja, sabe o que é que eu acho? Eu acho que nós, o treino é eficaz, eu acho que o treino é eficaz com um segredo que eu acho que é um segredo que não é segredo nenhum, com um truque que é gerir muito bem o tempo de esforço com o tempo de repouso. E é aquilo que eu tento fazer um bocadinho na minha vida. Eu reconheço que trabalho muito, mas até agora tenho gerido muito bem esse stress. Há muitas pessoas que me dizem, isto não vai acabar bem, são muitos quilómetros, são muitas viagens, é muito avião, é muito aeroporto, é muita conferência, é muitas coisas, e isso tens que ter um bocadinho de cuidado. E eu acho é que consigo relaxar. Consigo. E, portanto, a questão fundamental do treino não é treinar muito, é saber recuperar bem. Os atletas entram em sobretreino, tal como as pessoas fazem burnout, não porque trabalham demais, mas porque recuperam menos. Porque uma pessoa trabalhar 9 horas ou 10 ou 11, desde que depois chegue a casa, jante tranquilamente, tenha um bom ambiente, consiga dormir, no outro dia está pronto para trabalhar. Agora imagine, trabalhar 11 horas ou 12, eu neste momento estou há 12 horas praticamente a trabalhar, agora chegar a casa, imagine, tenho um bom ambiente familiar, não vou para a cama, não consigo dormir e amanhã às 9 horas tenho que estar aqui na Faculdade de Medicina para dar mais 4 horas de aulas. Como é que eu vou acordar? Portanto, isso é impossível. Agora, se eu chegar a casa, vou jantar, um jantar relaxado, vou-me rir, vou estar descontraído, vou chegar à cama, se eu conseguir dormir bem, amanhã estou novo. Portanto, a questão não é de trabalhar muito, é de recuperar bem. Absolutamente. Na idade adulta, como estimular o gosto pelo desporto? Olha, eu acho que o desporto tem uma coisa muito interessante, que é, em primeiro lugar, é uma atividade verdadeiramente emocional.
particularmente alguns desportos, são verdadeiramente emocionais e nós na vida já somos demasiado racionais. Portanto, é uma forma... Eu vou ver futebol, eu estive ligado ao futebol profissionalmente durante muitos anos e nunca consegui ver futebol de forma descontraída. Porque estava sempre a repensar nas coisas técnicas ou porque pertencia a uma equipa, aquele resultado, mesmo que não fosse a minha equipa, interessava a minha equipa, porque se este ganhar, aquele perde, não sei o quê. Mas nunca estava descontraído a ver isso e eu hoje vou, e portanto, e tinha um certo respeito, não, eu hoje vou como fã. Ninguém me peça, por favor, para ir ver o jogo e não dizer mal do treinador e dizer que a substituição foi mal feita e assobiar o árbitro. E eu faço isso, eu assobio o árbitro, digo mal do treinador, digo mal do jogador. Sabem porquê? Porque é um momento de relaxamento. E o futebol, e contrariamente ao que as pessoas pensam, o futebol tem esta... As pessoas às vezes do futebol, e quando estava também às vezes ficava um bocadinho zangado, toda a gente fala de futebol, é cineastas, é advogados, não percebem absolutamente nada de futebol e falam. Mas a popularidade do futebol vem daí. Deixem falar, não tem mal nenhum. Deixem falar, porque é assim uma forma do futebol de ser popular. E, portanto, deixem-me dizer assim. Eles estão lá, aquilo é um espetáculo como outro qualquer, bate palmas quando as coisas correm bem e assobia quando as coisas correm mal. Porque é assim na vida. Muito bom. Running, muito mais do que correr. Eu acho que o running é mais que correr por causa disso. Esse título, eu fiquei muito feliz com o título, porque o título... Eu não sou um especialista em running, fiz um livro sobre running, não sou especialista em running porque o running para mim é mais do que correr, ou seja, o running serve para utilizar como gestão de stress, como uma forma, como coadjuvante terapêutico para algumas patologias, como uma forma de melhorar a minha saúde, como uma forma boa de utilizar os meus tempos livres, como uma forma magnífica de estimular a relação entre as pessoas, a ligação entre as pessoas, porque cada vez vai ver mais gente organizarem-se para ir à meia maratona disto, à meia maratona daquilo. Portanto, já não é o efeito do colesterol dos triglicerídeos, é muito mais do que isso. Objetivo de vida do professor? Eu? Sim. Olha, sabe o que é que eu quero, fundamentalmente, da minha vida? Ser feliz. Sobre isso já não tenho mais dúvidas absolutamente nenhumas. E se aquilo que eu faço neste momento, do ponto de vista profissional, me der felicidade, vou fazer isso. Se não der, vou mudar, de certeza absoluta. Já fui cobrador, já fui... não nasci rico, não nasci pobre também, mas não nasci rico. E a mim o que de facto às vezes me interrogo é essa pessoa é feliz. Pronto, se eu tiver a minha família felizes, os meus filhos e a minha mulher, os meus pais, enfim, a família mais próxima, a minha irmã, os meus sobrinhos, o meu cunhado, essa família que nós somos muito clã, pronto, para mim serve, chega e sobra. Claro que tento ter uma vida confortável, não é? Tento ter uma vida confortável, uma qualidade de vida, mas não sou louco por dinheiro, se me assegurarem que... Olha, sabe o que é que eu quero? É rir-me. Sim. Sabe porquê? Porque se me rir é porque as coisas estão a correr bem. O que eu não quero é chorar, com toda a sinceridade. Então chorar que se chora de alegria, que já não é bom. Também choro com muita facilidade. São chorinhas. A yoga não é para o professor? Não. Reconheço que é uma belíssima atividade, portanto, as pessoas do yoga que não fiquem zangados, aliás, tenho um professor de yoga que é um dos meus maiores amigos, mas eu reconheço que para mim não é. Eu não consigo estar muito tempo, muito reflexivo, com atividades que são exigentes do ponto de vista físico, que são excelentes do ponto de vista físico e intelectual, não tenho absolutamente dúvidas nenhuma, mas não é para mim. Pronto, não tem mal nenhum, só que não é para mim, não gosto. Sim. Não gosto. Da mesma forma como não gosto de outras coisas, agora como não gosto de álcool, por exemplo. Sim. Não gosto. E toda a gente acha que é muito bom e que é está bem, mas eu não gosto. E já experimentei e tenho pena de não gostar. Portanto, não sou absolutamente nada contra o álcool, bem pelo contrário. Se me dissessem assim, olha, e se pagares ali 20 euros consegues gostar, eu ia lá pagar. Porque senão fica às vezes um bocadinho... Olha, ainda ontem no jantar, antes do jantar, houve uma prova de vinhos. Está a imaginar, tipo, provar Coca-Cola. É feliz à sua maneira? Muito feliz, muito feliz. Sou muito feliz porque acho que tenho... a felicidade para mim não passa tanto por mim. Isto é um bocadinho como nas férias. Eu vou de férias e, contrariamente ao que se calhar nas gerações se fazia, que os pais perguntavam... O meu pai, embora ainda é uma pessoa excelente para mim, mas eu não me lembro que o meu pai me perguntasse se eu queria para este sítio ou para aquele. Não é? É para onde ele quer ir e vai toda a gente, que era assim que nós éramos educados e, portanto, não é nenhuma crítica especial. Mas eu nas férias o que eu faço é para onde é que toda a gente quer ir. E eu não conto para isso. Sabe porquê? Porque para mim qualquer sítio está bem desde que eles sejam bem. Agora, eu estar num sítio que eu adoro e toda a gente contrariada é horrível. Não consigo gozar absolutamente com nada. Portanto, a minha felicidade passa pela felicidade deles. Se eu chegar a casa e tiver toda a gente bem disposto, eu vou estar bem disposto. Se eu chegar a casa e eu vier muito bem porque me correu bem a entrevista, ou porque me correu bem a conferência, ou porque me pediram um trabalho qualquer, ou porque soube que o meu livro passou para a terceira edição, o que seja,
Chegar a casa e estiver toda a gente zangada, olha, dei tudo fora, não serve para nada. Para nada, absolutamente para nada. Como encara a morte? Não tenho medo absolutamente nenhum da morte. Só não quero é sofrer muito. Pois claro. Mas não tenho medo absolutamente nenhum. Mas sabe que isto é uma coisa que me aconteceu há relativamente pouco tempo. Isto não tem mais... Esta minha mudança de atitude relativamente à morte não tem mais que 2 anos. Diria que tem menos de 1 ano. 1 ano e pouco. Neste momento não tenho medo absolutamente nenhum. Nenhum. Não queria que os outros ficassem tristes de eu morrer. E eu próprio não queria sofrer. Portanto, se possível, acontecer como uma... Isto é um bocadinho tétrico que eu ia dizer. Não, olha, não, quero morrer de uma forma tranquila, até eu acho que toda a gente quer assim. Mas não estou muito preocupado com isso, nem penso muito nisso. Mas isto tem muito pouco tempo. Foi uma mudança, agora como se diz, um mindset na minha vida, muito recente, não tenho medo nenhum. Só não quero é que os miúdos lá em casa e a minha família fiquem tristes com isso. Com certeza. Uma referência? Uma referência para mim, eu ia dizer que era o Nelson Mandela. Acho que continuo, e agora com toda a sinceridade, o Papa Francisco. Acho que são 2 pessoas para mim, como agora se diz, muito inspiradoras, mas depois há gente muito próxima a minha que são altamente inspiradores para mim. Não vou mencionar para não ferir suscetibilidades, mas eu não sou influenciado só nem pelo Papa Francisco, nem pelo Nelson Mandela. Há outras pessoas que... Mas estou-me a lembrar da Madre Teresa de Calcutá, e estou-me a lembrar de muita gente que nós cruzamos na vida e que eu tiro o chapéu à forma como encaram a vida e como... Portanto, não, mas estes poder ferir suscetibilidades, estes não firo, de certeza. Com certeza. Sr. Professor, chegamos ao fim. Resta-me agradecer-lhe por ter aceitado o convite para cá estar neste programa. É efetivamente um privilégio muito grande para nós ter o professor José Soares no programa Referências. Bem-aja. Muito obrigado, eu é que agradeço. Muito obrigado. Quanto a nós, até para a semana. Referências é o seu programa, à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV.